Olá, pessoal estudioso e que tem realmente vontade e gosto pelo aprendizado. Como vocês sabem, a Guerra Fria é um momento espetacular ali onde nós, ao estudarmos esse período da fase da história humana, podemos ver claramente ali várias aulas no sentido de uma ciência política, por causa justamente dos conchavos, acordos, planejamentos ali de modificação comportamental, estrutural, espionagem, entre tantos outros fatores, como por exemplo a própria sedução econômica, para não dizer inclusive as guerras, muitas guerras. Sim, a Guerra Fria não foi, como vocês sabem, uma guerra direta, aberta, ou seja, bomba total entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, existem outras formas de você guerrear, como por exemplo a questão econômica. E falemos então hoje, como eu já disse, sobre a Guerra Fria, mas em específico aí sobre um plano idealizado pela União Soviética, chamado de Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. E o que é que isso vai significar? Bom, vamos entender esse contexto de novo da Guerra Fria. Ela vai ocorrer justamente depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem porque têm assistido as minhas videoaulas. Depois desse momento, quando termina a Segunda Guerra Mundial, você já sabe que os Estados Unidos era a nação mais rica, mais industrializada, ou seja, que tinha o maior parque industrial, o maior poder econômico e tecnológico do mundo em 1945. Disparado maior do que somente todo o resto do mundo junto. Então, o seu grande concorrente, a nação que estava ali justamente sendo a grande opositora, a União Soviética, ou URSS, União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o grande opositor, liderada por Joseph Stalin, sabia que não tinha condições de competir de igual para igual com o plano Marshall. Isso mesmo, esse plano muito importante que eu aconselho a todos vocês a verem a minha videoaula sobre esse plano aí dos Estados Unidos de ajuda ali para os países principalmente europeus e ocidentais, que obviamente teria assim uma contrapartida no sentido de que eu estou lhe emprestando e quero algo em troca. Sedução. Tá bom? Mas a União Soviética não detinha nem de longe os mesmos recursos que os Estados Unidos tinham nesse momento, a partir de 1945. E entre os motivos estava o fato de que os Estados Unidos já era, antes da guerra, a nação mais rica do mundo, ficou um período fora da Segunda Guerra Mundial, ou seja, demorou um pouquinho para entrar, enquanto os seus adversários e aliados se matavam na guerra, entrando só no final de 1941, ou seja, 7 de dezembro de 1941, quando o Japão literalmente chamou os Estados Unidos para a guerra. Depois dê uma olhada aí sobre o ataque à base naval, aeronaval de Pearl Harbor, ali no Havaí. Mas os Estados Unidos entram na guerra um pouquinho tardiamente. Enquanto isso, a guerra estava correndo solta na Europa e a própria União Soviética tinha sido invadida em 1941 pela Alemanha nazista. E essa Alemanha nazista que invadiu, a União Soviética invadiu com força e destruição e começou a desenvolver, assim como também os soviéticos, aquela velha estratégia de terra arrasada. Calma, deixa eu explicar aqui para vocês, é isso mesmo que vocês estão pensando. Destruir tudo o que for possível, tanto do seu inimigo como também aquilo que puder ser usado pelo seu inimigo. Isso significa que a União Soviética, além de perder uma enorme quantidade de pessoas, perdeu muito da sua infraestrutura e agora ela terminou a guerra como uma das grandes potências vencedoras, ao lado dos seus aliados, Estados Unidos, agora não tão aliado, e não tinha os recursos que os Estados Unidos tinham pós 1945.
e precisava ali de recuperar a sua infraestrutura, o seu parque industrial, aquilo que tinha sido perdido e mais além, precisava desenvolver de uma forma muito rápida essa própria infraestrutura que foi destruída, estradas, portos, ferrovias, indústrias, uma série de fatores da própria infraestrutura foram destruídos. A União Soviética, devido ao acordo que foi feito, no período que está terminando a Segunda Guerra Mundial, ficaria com o controle do leste europeu. A região, por exemplo, da Polônia e outros países ficariam dominados, influenciados como regiões satélites da União Soviética. De novo, agora especificando, como a União Soviética não tinha os recursos que os Estados Unidos tinham no sentido econômico, ninguém tinha, nenhum país tinha, era de longe o mais rico do mundo, eles não podiam competir com o Plano Marshall, de emprestar dinheiro para recuperar, por exemplo, essa infraestrutura. Então, o que é que a União Soviética vai fazer? Vai fazer o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Esse conselho aí de ajuda mútua, era para justamente facilitar esse próprio processo de desenvolvimento, com construções, com infraestrutura, com comércio, com, por exemplo, matérias-primas, bens e serviços circulando, por exemplo, com mais facilidade, aonde essas nações iriam se auxiliar mutuamente, se beneficiando mutuamente desse próprio processo de desenvolvimento. É claro que isso ficava ali mais sob o controle e a influência de Moscou, da União Soviética, mas outras nações foram claramente beneficiadas com essa situação de apoio, de ajuda econômica, que foi lançado a partir de 1949 e vai seguir até a dissolução da União Soviética em 1991, quando a União Soviética se dissolveu, formando a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e aí foi literalmente cada um por si. Mas durante esse período, logo na sua formação, esse Comecon vai contar com os países, por exemplo, da Alemanha Oriental, da Tchecoslováquia, da Polônia, da Bulgária, Romênia, Hungria, entre outros países que vão fazer parte desse Conselho para Assistência Econômica Mútua. Mas, com o tempo, e até mesmo por causa das próprias mudanças que vão ocorrer no mundo, no contexto da Guerra Fria, nações que vão mudar de lado, guerras que vão ocorrer, outros países vão também ingressar nesse Conselho para Assistência Econômica Mútua. Entre eles, nós temos a Mongólia a partir de 1962, Cuba em 1972 e o Vietnã somente a partir de 1978. Isso, inclusive, depois, alguns anos depois, que acabou a famosa Guerra do Vietnã. E aí, agora, também Vietnã, país comunista, passou a fazer parte desse grupo econômico que vai buscar se auxiliar, se beneficiar mutuamente nessas relações econômicas, buscando esse desenvolvimento. É claro que, como vocês viram, nós estamos no contexto da Guerra Fria e temos outros fatores que vão contribuir decisivamente para esse contexto da Guerra Fria, como, por exemplo, mais tarde, quando vai ser criada a OTAN, também pelos Estados Unidos, e a sua contrapartida, do outro lado, o Pacto de Varsóvia. Não confundam esses dois últimos, OTAN e Pacto de Varsóvia, porque eles são ali sistemas de defesa mútua, ou seja, acordos de defesa mútua, caso existisse uma agressão do outro lado. Mas o Comecon era justamente para se beneficiar através desse apoio, dessas medidas, como, por exemplo, a facilitação para a saída de matérias-primas, para o próprio desenvolvimento industrial, com repasse de algumas tecnologias, não necessariamente todas, não as estratégicas, como, por exemplo,
dos armamentos nucleares, que deveriam ficar mais restritos para a própria União Soviética, mas eles acabaram ganhando literalmente, mutuamente, com esse desenvolvimento, embora, devido a esse contexto da Guerra Fria, vão acabar ainda assim ficando para trás nesse próprio processo de desenvolvimento ali pelo Plano Marshall que os Estados Unidos tinham lançado. Vejam, como eu disse para vocês, vejam a minha videoaula sobre esse plano de desenvolvimento econômico e ajuda, né, que os Estados Unidos lançaram para os países da Europa, principalmente a Europa Ocidental. Bom, sem mais delongas, como vocês viram, é muito importante entender isso, porque no contexto da Guerra Fria, isso também fazia parte de um contexto de sedução e não necessariamente pressão ali para você ficar e permanecer, né? Então, ajudando um ao outro, eles vão se beneficiar e iriam permanecer e durar mais tempo ainda nesse próprio contexto da Guerra Fria. Não esqueçam, então, todos vocês que estão até agora, de se inscrever no canal, assim como também é importante que vocês dêem o seu like. É importante também que vocês ativem aqui o sininho, assim como é importante que vocês mandem um link dessa videoaula para as outras pessoas terem acesso e poderem entender um pouco melhor esse próprio contexto. Não esqueçam, então, todos vocês de serem membros do próprio canal e terem acesso a materiais diferenciados. E até a próxima, pessoal!